Olá, amigo produtor, eu sou o Guilherme, engenheiro agrônomo da Matsuda. Hoje nós vamos falar sobre as tecnologias das sementes Matsuda e falar um pouco sobre integração lavoura-pecuária, trazendo diversos benefícios. Hoje nós temos as sementes escarificadas, nós temos sementes série Gold e sementes Gold Star, todas com VC de 80%, são 98% de pureza por 83% de germinação. Então, sementes puras, de alta qualidade, elas passam por um processo de escarificação, depois vem os processos de tratamento com fungicidas, polímeros, incrustação. Então, são materiais de alto nível tecnológico e com controle fitossanitário muito rigoroso. Essa é a semente série Gold, são sementes que passam por um processo de escarificação, são tratadas com fungicida Maxim, tem a opção de serem tratadas com inseticida também, e são sementes com 98% de pureza, de alto nível tecnológico, sementes livres de nematóides para o produtor que tem o interesse de fazer o consórcio com lavoura. Bom, essa é a semente Gold Star, é a segunda geração do tratamento de sementes. A Matsuda já há um bom tempo já tem uma parceria com a Incotec, que é uma empresa líder mundial no recobrimento de sementes, que tem alto know-how no recobrimento de sementes. Essa semente ela é mais leve, tem um número maior de sementes por gramas do que a série Gold. A série Gold tem por volta de 63 sementes por grama, a Gold Star tem por volta de 80 sementes por grama. Então ela é um revestimento mais leve, mais fino e à prova de impacto. Ele não quebra na hora que o produtor for fazer a distribuição ou o plantio dessa semente. Amigo produtor, quais os benefícios da integração lavoura-pecuária ou da integração da braquiária com as lavouras, A princípio, a gente foca muito na cobertura do solo, na palhada, na produção de palhada, em quantidade e em boa qualidade, boa relação carbono-nitrogênio. Hoje a gente tem vários materiais que dá para trabalhar, vários cultivares. Então, os principais benefícios é uma boa cobertura de solo, fazendo com que a gente reduz a temperatura do solo. Se por acaso eu tiver der um azar de ter um veranico prolongado a mais de 25 dias, eu vou ter uma quebra de produtividade muito grande. Com essa palhada, eu vou ter uma redução muito boa nessa quebra de produtividade. Outro benefício é a questão de produção de massa de sistema radicular. A braquiária, a gente sabe que ela tem uma grande capacidade de produzir raízes bem vigorosas, que descem aí a mais de 1,5 m, 2 metros de profundidade. Então essas raízes, quando eu for dissecar a braquiária, elas vão se tornar macro e microporos. Esses macro e microporos, eles são os descompactadores de solo natural. A própria raiz vai ajudar a descompactar o solo. Outro detalhe importante, outra característica importante dessa integração, combate a invasoras. A braquiária tem muitas regiões, aí você pega Mato Grosso do Sul, Goiás, noroeste de Minas, buva e amargoso estão se tornando pragas de difícil controle e de alto custo de controle. Então você tem que fazer um coquetel de herbicida para eliminar essas duas pragas. Então a braquiária, com 2, 3 anos de consórcio, você acaba eliminando essas pragas que são de difícil controle e que competem com a lavoura. Então esse é um outro benefício. Outro benefício que a braquiária produz é a ciclagem de nutrientes. Esse sistema radicular bem vigoroso, ele vai puxar nutrientes de profundidades aí acima de 1 metro e vão trazer esses nutrientes para a parte aérea, vão ciclar através das folhas quando elas forem dissecadas. Então, uma rusiziense, por exemplo, ela chega a produzir 10, 12 toneladas de matéria seca por hectare. Essa palhada, 2% dela é potássio, 0,4 é cálcio, nós temos 0,3 de fósforo, tem 1,2 de nitrogênio. Então são os elementos mais cicláveis
na palhada. Bom, outra característica muito importante desse consórcio de lavoura com forrageiras é o controle de nematóides. Mas é claro que a gente tem que trabalhar com sementes de alto controle fitossanitário. Eu não posso trabalhar com uma semente VC50 ou uma semente sem escarificação, que eu corro o risco de estar levando nematóides para o meu solo. Então as nossas sementes, por terem esse alto controle fitossanitário, elas são bem seguras para o produtor realizar esse consórcio, e a gente sabe que a Braquiária rusiense ela ajuda a controlar algumas espécies de nematóides, né? Principalmente o nematóide pratilenchos, né? O fator reprodutivo, se eu não me engano, é 0,2. Então, abaixo de 1 eu consigo reduzir a população de nematóides. Os benefícios que essa palhada vai trazer nessa entre-safra, né? Vamos supor, eu plantei a soja aí início de outubro, fim de setembro para início de outubro, colhi ela fim de fevereiro e vou entrar com plantio de safrinha, consorciado com milho. Colhi o milho safrinha, ao invés de eu deixar o meu solo exposto, né, porque a palhada do milho ela produz uma certa cobertura, mas é uma cobertura não muito homogênea e com baixo volume de massa, né? Regiões que o produtor pode fazer silagem, a gente vai ter uma perda muito grande de massa, né? Produtor que vai trabalhar com colheita de milho, de grão, pode ser que ainda sobra um pouco de palhada do milho. Mas normalmente o intuito maior é a gente fazer essa boa cobertura de solo com braquiária para que o solo na entre-safra fique protegido. Nós temos trabalhos aí que mostram que em 3 meses, julho, agosto e setembro, um solo com boa cobertura de palhada, ele segura 200 milímetros de água, ele segura a evaporação de 200 milímetros de água no solo. Isso equivale a 20 milhões de litros de água. Então, esse consórcio tende a segurar mais água no solo, trazendo maiores produtividades para o produtor e maior rentabilidade. Bom, como o nosso amigo Guilherme Montans falou muito bem da parte de agricultura, do sistema de ILP, vou falar um pouquinho sobre a pecuária nesse sistema. A vantagem da integração, além das vantagens agrícolas, é o quê? É uma produção de forragem de qualidade em épocas onde o Brasil central, ou o Brasil como um todo, tem queda na qualidade das forrageiras. Então, nós vamos ter forragem de boa qualidade, numa data, numa sazonalidade onde normalmente as forrageiras do Brasil estão em péssima qualidade. Então você continua com o ganho da fazenda. Você produz carne numa época diferente do ano em relação ao Brasil todo. Então assim, essa é a principal vantagem do sistema onde o agricultor que tem a pecuária de corte possa estar fazendo produção de carne no inverno. Como tem resíduos da adubação de cultura, essa forrageira desenvolve bastante e aguenta uma lotação legal, aguenta próximo de uma unidade animal por hectare. E os ganhos são de 400 até 600 gramas, dependendo da suplementação que fazer, pode chegar até a 900 gramas de ganho de peso nessa forrageira no inverno. Então assim, essa produção de carne no inverno é muito importante e muito rentável. Nós estamos passando na pecuária uma fase muito boa, na fase o arroba está valorizado, né? Então assim, a pressão por mais produção está enorme. Os sistemas aproveitando áreas que foi silagem para o confinamento, sistemas onde o próprio produtor de leite produz a silagem para o gado de leite e vai vir com gado de recria nessas áreas no inverno, reduzindo os custos deles. Então assim, é um ganha-ganha. A lavoura ganha e a pecuária também ganha com essa sazonalidade de produção de forragem. Já o agricultor, ele pode estar fazendo uma terceira safra na mesma área, ou seja, ele pode entrar, a sequência mais comum é soja, sequência de milho já com a braquiária no plantio. Na hora que ele tira esse milho ou para silagem ou para grão, ele ainda vai ter a terceira produção, que é animais bovinos de corte no inverno,
Então você estaria fazendo uma terceira cultura na mesma área. O próprio animal, ao fazer o pastejo, estimula o perfilhamento da planta, melhora o enraizamento, a produtividade do sistema chega até a aumentar. Então assim, o agricultor profissional ele está intensificando e adubando pastagem, fazendo lavoura e no sistema de lavoura ele faz a integração, tendo forragem também de qualidade no inverno. Então esse é um sistema mais moderno, onde está integrado a integração lavoura e pecuária. Eu me chamo Marcelo, sou representante comercial da cidade de Barbacena e região. Então, conforme vocês ouviram o médico veterinário Antônio Carlos e o nosso engenheiro agrônomo Guilherme, quem tiver interesse em estar adquirindo essa tecnologia da Matsuda, que é a braquiária rosisiense série Gold Star, que é a nossa segunda geração de incrustamento, pode entrar em contato pelo telefone comigo, 31 988 32 4205, ou pelo meu escritório de negócio, que é 31 3724 1443, e falar com a Letícia. Obrigado.